nas horas tristes da vida, torna-se meia tristeza. Se for com alguém dividida, torna-se meia tristeza. Se for com alguém dividida, que Deus esteja contigo e sempre te acompanhe. E se precisar de um amigo, por favor me chame. E se precisar de um amigo, por favor me chame. Toda felicidade pode ser multiplicada quando com sinceridade ela for compartilhada. Quando com sinceridade ela for compartilhada. Que Deus esteja contigo e sempre te acompanhe. E se precisar de um amigo, por favor me chame. E se precisar de um amigo, por favor me chame. Eu dormi, acordei, eu não sei porquê. Esse dedo dos olhos não deve ter entrado, deve ter caído em algum lugar, né? Ai, tá as duas, eu não senti nada. Eu sei que tinha um que tava meio pesadinho assim. Bendito seja Deus, que não me deixei da oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me deixei da oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça.
tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja o meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Palavra do profeta Jeremias 29, 13. Uma palavra que nos convida a buscar a Deus. Não tem como buscar a Deus sem ser de coração, porque quando Deus se aposta de nós, Ele nos toma por inteiro, por completo. E é com essa palavra que nós saudamos a todos. Uma boa noite. Sejam muito bem-vindos. Convido a comunidade a tomar assento. Você de casa que também nos acompanha, seja bem-vindo aí neste culto e possa compartilhar e também acompanhar este culto, unindo em espírito conosco. Cantemos o hino Aqui Você Tem Lugar, hoje com acompanhamento das flautas, também com a ministração da ceia do Senhor neste culto. Você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir, aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus, aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa
casa de Deus é assim, aqui Deus o vai chamar, aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar, o sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. No sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Convido aqueles que podem a colocar-se em pé. Nós aqui nos reunimos e realizamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembrando que o nosso socorro vem do Criador do céu e da terra. Convido a uma palavra de oração. Misericordioso Deus, a tua misericórdia se achega até nós nesta noite para nos servir com a tua palavra, com o teu perdão mediante o teu corpo e o teu sangue. Agradecemos por tu se fazeres presente, nos iluminando o Espírito, para que possamos nesta vida reconhecer quem somos e quem tu és. Ampare a cada um que vai ouvir a palavra, para que ao sair deste culto esteja renovado na esperança, fortalecido na fé e pronto para lutar em favor do próximo, proporcionando comunhão e amor no meio onde vive. Socorre-nos, é o que te pedimos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. A palavra do evangelista Lucas, capítulo 4, versículos 1 e seguintes, assim diz. Página 66 da Bíblia da Igreja. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou no momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra do nosso Deus, que nos ilumina nas horas de tentações. Cantemos o hino A Tua Palavra, Senhor. Convido a comunidade a tomar assento e em seguida ouviremos a pregação de hoje. Tua palavra é semente
Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a comunidade a abrir o texto bíblico da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 13. Quem acha aí na Bíblia pode dizer a página, Romanos 10, 8 a 13. 170, obrigada Alice, 170 do Novo Testamento. Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 13. Esse é o texto bíblico indicado para este domingo. Primeiro domingo da paixão de Jesus. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse texto aqui está num contexto onde o apóstolo Paulo fala sobre a rejeição de Jesus Cristo pelo povo do Antigo Testamento. Eles rejeitaram a justiça de Deus mediante Jesus e inventaram a sua própria justiça. E isso não é novidade para ninguém de nós, que a justiça do Antigo Testamento era segundo a lei. Eles achavam que quanto mais eles cumprissem a lei, mais eles iriam então estar perto de Deus. E esse texto aqui, indicado para hoje, é uma resposta a isso. Como é a justiça de Deus para nós, agora para o mundo inteiro, a partir da Páscoa, que nós vamos logo, logo chegar lá. Quando a gente fala em justiça, a gente tem que pensar assim: é o jeito que Deus lida conosco. Como Deus lida conosco, como Ele vai lidar conosco. Quando chegar o fim, o que Ele vai fazer conosco, como Ele vai nos olhar, como é que Ele vai dar a sentença sobre nós. Sempre imaginando como se estivéssemos num palco, e Deus entra nesse palco como juiz da história. Como Ele vai exercer a sua justiça sobre nós. É disso que esse texto aqui vem nos falar. Então vamos ver aqui, eu separei alguns versículos aqui para a gente então entender um pouquinho isso, como é essa justiça de Deus, como Ele lida e se relaciona conosco. Vamos olhar o versículo 8. Versículo 8. Porém, o que se diz? O que a gente crê, o que se diz, o que se prega? E aí ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Por onde começa a justiça de Deus? Através do que Ele começa a lidar conosco. Quem chuta aqui desse versículo? Alguém soprou aqui. A palavra. A palavra. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Sem palavra não tem justificação diante de Deus. Não tem justificação diante de Deus. Em última análise, a gente podia dizer assim: por isso a gente precisa ir ao culto, né? Por isso a gente precisa se reunir e estudar essa palavra. Porque sem isso Deus não se relaciona conosco.
Ele não vem através das nossas ideias, né? Dos nossos pensamentos, dos sonhos, como se diz muito por aí, dessa mistificação toda que existe hoje, o lúdico, o belo. Não, Deus escolheu através da sua palavra. E notem o detalhe do versículo lá no finalzinho. Isto é a palavra da fé que pregamos. Não é a palavra de qualquer jeito. É a palavra que pregamos. Que engraçado, né? Tem muitas pessoas que dizem assim: eu leio a Bíblia em casa, eu faço as minhas orações. Vocês talvez também já ouviram, né? Eu estou de bem com Deus. Isso tudo é importante, sim, e é necessário para a gente fortalecer, para a gente aprender mais, para a gente ficar firme. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, não somente aqui, ele vem insistir na palavra pregada. Esse é o jeito que Deus vem falar para nós. A palavra pregada, seja aqui no púlpito, seja num estudo bíblico, numa oase, né, numa reunião de juventude. Aquela discussão da palavra que ele vai e vem é uma palavra pregada, atualizada para os dias de hoje, a voz de Deus hoje. Eu sempre digo para pessoas às vezes que dizem: eu não vou ao culto, eu tenho meu Deus em casa. A gente deve ir ao culto, sim, se dominar nesse sentido, porque naquele dia do culto Deus tem uma palavra para nós. Deus tem uma coisa para nos dizer, né? Para uns ele vai puxar a orelha, para outros ele vai consolar no mesmo culto. A uns, quem sabe, ele vai ensinar, comprometer. A uns ele vai arrasar. Isso tudo com o mesmo culto, com a mesma palavra. Uns através talvez de um hino, de um versículo da pregação, e por aí vai. Ou seja, primeira coisa, como Deus se relaciona conosco com a sua palavra, através de pregadores fracos como nós, como eu, falhos, humanos. Assim Deus vem falar para as pessoas, né? E através também de tantos na comunidade que dão culto infantil, né? Ensinam as crianças, lideram de tantas outras maneiras. Deus escolheu a palavra, especialmente a pregada, para se relacionar e justificar o ser humano. Não tem outro meio. Nós precisamos da palavra. E aí a gente pode ir adiante aqui no texto, versículo 9 agora. Versículo 9. Olha só o que ele diz. Então, primeiro, a pregação da palavra. Aí ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares e no teu coração creres. Sempre tem um se, né? Sempre tem um se. A fé é uma coisa fácil, simples. Não tem obra nenhuma, não tem que subir escadas, não tem que fazer romarias, não tem que fazer sacrifício, porque Ele fez tudo. É presente, é dádiva, já está feito, a obra está feita. Por isso nós temos uma cruz aqui, por isso nós temos essa época da paixão, para lembrar que tudo está feito. Mas interessante, né? Tem um se. Tem um se. Agora, diante de tudo isso, dessa palavra que a gente ouve, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres nisso que é pregado, então serás salvo. Serás salvo. Quando eu meditei nesse texto, eu fiquei pensando sobre a guerra, né? É o que mais a gente está ouvindo e nesse momento, quem sabe, sofrendo e se preocupando, né? Pleno século 21, né? Depois de uma pandemia que as pessoas... Depois não, ainda não terminou, né? Estamos lá tentando sair dela. Depois que as pessoas diziam assim: acho que agora o ser humano vai ficar melhor. Vocês também ouviram, né? Acho que agora nós vamos dar uma melhorada. Aí vem a guerra. Algo talvez pior ainda.
né, que com um simples comando de uma pessoa louca, a gente sabe o que pode acontecer. Ameaçados pela guerra nuclear, né? Se a gente lê as histórias da Bíblia, e muitas vezes eu já ensinei isso para os confirmandos, a gente lê as histórias do Antigo Testamento, a gente se pergunta como é que eles faziam tanta guerra. E era aquela guerra brutal. Se vocês já assistiram a juventude, com certeza, os vikings, né? Aquele povo que se carneava. Era uma guerra brutal, parecia que não tinha ser humano ali. E na Bíblia também tem um pouco disso, no Antigo Testamento. Guerra para conseguir territórios, aquela coisa assim. Olha o rei Davi, que foi o rei para Deus também, mas ele matava, guerreava. A gente sempre dá uma explicação assim, não, mas naquela época o ser humano era mais bruto, né? Hoje ele já está mais polido, né? Já está mais avançado. Na verdade, o ser humano não muda. Nós sempre vamos estar patinando e caindo e pecando e fazendo guerra, né? A guerra, ontem falamos na juventude, ela tem numa proporção maior, ela tem numa proporção menor, né? Porque tem ser humano caído, que não muda, que não tem jeito. E aí a gente entende por que Jesus teve que vir nesse mundo. Se a gente realmente refletir na guerra e nas suas consequências e na sua, a gente poderia dizer assim, na sua loucura, a gente vai entender só aí, por que Jesus? Por que Jesus? Ele vem ao mundo, isso é a quaresma, né? Ele vem ao mundo e não tem lugar no mundo para ele. Ele era Deus. Os antigos, na igreja primitiva, eles tinham foram tão criticados por dizer que era Deus, porque ele morreu na cruz, né? Então como é que nós vamos falar que é Deus? Isso é muito escandaloso. Aí eles falavam só o Filho de Deus. Mas vocês sabem, o Filho de Deus era o próprio Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Eles nem conseguiam falar, era o próprio Deus que morreu na cruz, porque isso escandalizava muito. Ou seja, ele vem ao mundo, ele é torturado, não tem lugar para ele desde o seu nascimento. E ele vai para a cruz porque não se quer falar sobre o verdadeiro amor, quem realmente é Deus. E ele vai obediente à cruz, né? Ele vai assumindo o nosso lugar, o nosso irmão, né? Vocês sabem, ele era o filho único e ele então, ele assume o nosso lugar, ele entra na nossa miséria. Por isso o credo apostólico, a primeira versão diz, ele desceu ao inferno, ou seja, Jesus tem que entrar na nossa pior situação para nos tirar daí. E aí Deus olha esse sacrifício de Jesus e aceita ele. Aceita. Por isso vem a Páscoa. Por isso tem esperança, né? Deus aceita esse sacrifício e agora ele diz exatamente o que tem nesse versículo aqui. Se vocês confessarem isso e se vocês aceitarem isso no seu coração, que agora a justiça pertence a Jesus Cristo, é a fé no que Ele fez que vai nos salvar, nos libertar, nos tirar um pouquinho dessa dor toda. Então vocês serão salvos. E notem, confessar, né? Como é que é confessar? Ele disse confessar com a tua boca. Como é que é confessar com a boca? Hoje a gente vê muito na moda, já passou um pouco, né? Mas a gente via muitos cantores gospel que fizeram muito sucesso há uns tempos atrás, quando saiu um pouco dessa onda dos hinos mais tradicionais, as igrejas, vamos inovar, então veio bastante hinos gospel, né? E cantores começaram a fazer sucesso. Quem acompanhou aí alguns programas de televisão, onde era escolhido cantores, a maioria que ganhava eram cantores gospel, né? Confessar Jesus Cristo não é só cantar um aleluia gospel bonito que faz sucesso. Quem sabe nem é isso. Se a nossa boca confessa Jesus Cristo, o nosso corpo vai junto, porque isso vem do coração. Isso vem do coração. Se a confissão é só da boca, ela não vai durar.
ela não vai durar. Quando a confissão é do coração, ela vai adiante, ela vai dizer sim, ela vai assumir a responsabilidade. E aqui eu quero citar de novo a guerra. Quantas pessoas ali, né, que saíram da Ucrânia, depois voltaram, para quê? Para defender o seu país, né? Para lutar por mulheres, crianças, idosos, né? Não abandonar a sua pátria. Não deixa de ser uma baita confissão, né? Me lembrei aqui de Bonhoeffer. Quero assim incentivar que vocês leiam livros dele. Bonhoeffer foi executado na Segunda Guerra Mundial. Ele tem um baita testemunho justamente para os nossos tempos. Ele tem um livro de cartas que ele escreveu da prisão. Ele ficou 3 anos preso. Um livro com cartas excelentes que ele escreve a seu pai, sua mãe, sua namorada, o seu confessor, né, o seu amigo. Cartas que a gente pode ler, traduzidas. Bonhoeffer também, quando surgiu a guerra, eles não podiam mais falar nada no púlpito, nada, senão eles eram presos. E ele, então, quando começou, o que ele faz? Ele foge para os Estados Unidos. Ele sai da Alemanha e vai para os Estados Unidos, com medo. Aí ele fica um pouco lá e começa a acompanhar a guerra. E aí ele, não, eu vou voltar. Eu vou ficar lá junto com o meu povo. Eu vou pregar, eu vou... E aí ele volta para a Alemanha. E aí eles preparam, então, uma emboscada, né? Isso tem nos livros, né? Uma emboscada para Hitler. Ele mais alguns, e a emboscada fracassa. E aí ele é preso, e fica 3 anos preso. Quando terminou a guerra, ele é executado, né? Assumir o compromisso, confessar com a boca é também, o corpo vai junto. Qual é a nossa responsabilidade? Quem sabe hoje nós somos chamados, no meio de tudo isso, no pouco, né? No pouco. Contribuir, né? Orar, mas sabe lá como Deus também não vai nos chamar. E aí, para encerrar, olhando aqueles versículos 11, 12 e 13. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma das coisas que nós falamos muito hoje é a acessibilidade. Ela é um direito das pessoas, né? Você sabe, aqui na igreja tem lugar para cadeirante, tem entrada com rampa para cadeirante, e assim por diante. Aqui é 3 versículos sobre a acessibilidade de Deus. Ele vai dizer, isso é para todos. Não tem mais judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher, não tem russo, não tem ucraniano, não tem brasileiro. Todos podem ter acesso a essa salvação que Cristo Jesus veio trazer. E ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. A fé cristã é um diálogo. A fé cristã, não é um impor a sua verdade sobre o outro, mas ela traz diálogo. Por isso ele diz, porque todo aquele que nele crê não será confundido. A gente hoje vive muita confusão, né? Ainda hoje, num grupo de WhatsApp, alguém colocou lá um vídeo falando uma opinião aí sobre a guerra, meio forte, e daí, imediatamente, uns 2 saltaram fora. Não é aqui da comunidade, é um outro grupo. Saltaram fora. Nós estamos hoje sem diálogo, né? Sem diálogo. Não dá mais para dar opinião, não dá mais para conversar. A fé cristã, ele diz aqui, quem crê em Jesus Cristo não será confundido. A fé traz clareza. Ela aceita a opinião do outro, porque ela sabe que, em última análise, é Jesus agindo na história. E ele vai agir na hora dele. Então, eu posso dialogar com o diferente. Eu encerro com o fato que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Havia a fila do campo de concentração, e ali no meio, então, daquela situação de desespero, um pergunta para o outro, que era cristão, onde está o seu Deus nisso tudo?
porque aqui não tem Deus. E aí o outro responde, o cristão responde assim: Deus, eu tenho certeza que está aqui. Quem não está aqui é o ser humano. Quem não está aqui é o ser humano. A fé em Jesus Cristo nos torna seres humanos, né? Que dialogam, que buscam a paz, que se alimentam na sua ceia para conseguir tudo isso e para crer que somente através dele nós vamos chegar lá. Que a gente possa crer com o nosso coração e confessar com a nossa vida. Amém. Então cantamos o próximo hino. Foi na cruz, foi na cruz. Esse hino tem a ver com a nossa época da paixão. Convido para a oração de intercessão. Antes disso, pergunto se alguém tem algum motivo que gostaria de acrescentar na nossa oração de intercessão. Sim, Aileen? Pela paz, sim. Mais alguém? Agradecer por, de modo geral, sim. Mais alguém? Então convido para nos dirigir a Deus em oração. Convido a comunidade a ficar de pé. Oremos. Agradecemos, Senhor, pela nossa vida e por vivermos no lugar onde vivemos. Dê-nos a tua força para que tenhamos cada vez mais ousadia no testemunhar de coração o que tu fizeste por nós em Jesus Cristo, o que está fazendo e ainda o que fará. Agradecemos, Senhor, pela chuva que caiu no Rio Grande do Sul. Assim também aqueles que pediram agradecem por esta bênção. Também o Paulo agradece pela recuperação da sua saúde, por estar melhor e poder estar aqui no culto. Continua dando a ele força e disposição para superar as fraquezas que vêm no corpo. Ampare e cuida dos doentes de nossa cidade e do nosso país. Especialmente pedimos por aqueles que estão sofrendo em consequência desta guerra
que está ameaçando o mundo. Tantas crianças, mulheres que estão sendo vítimas, precisando largar tudo, sua casa, seus esposos, sua vida, seu trabalho, para poder ir para um lugar onde podem sobreviver. Para muitos de nós isto é inimaginável, o tamanho do sofrimento. É por isso, Senhor, que Tu tem mostrado ao longo de toda a história humana um Deus em favor dos refugiados. Intercedemos pela paz, Senhor, do nosso mundo, para que os nossos governantes possam ouvir cada vez mais um ao outro e os interesses de um povo e de outro, para assim estabelecer um mundo melhor para se viver. Ampara e cuida, é o que nós te pedimos, amado Deus, em nome de Jesus. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Pergunto também se tivemos nessa semana aniversariante aqui em nosso meio. Tivemos pessoas que aniversariaram. Casamento. Casal, quantos anos? Marcos e a esposa, 20. André. Perdão, André. André e a Marli, 24 anos. Então, ano que vem é o ano da festa. Muito bem, sejam bem-vindos e que estejam aqui o ano que vem juntos de novo, dando testemunho. Como é bom ser uma família. Mais alguém? Queremos comunicar também à comunidade que no próximo sábado nós teremos a cuca e pão aqui na comunidade. Então, sexta e sábado, você pode adquirir uma cuca e pão aqui na comunidade. E lembramos as programações da semana, que na terça-feira nós teremos a oase noturna, na quinta teremos a oase da tarde, e no sábado nós teremos juventude. No sábado também nós vamos reiniciar o culto infantil. E convido as professoras e as colaboradoras do culto infantil para vir até aqui na frente, para também serem apresentadas à comunidade, as que estarão cuidando das nossas crianças neste ano. Lembramos que o plantão desse final de semana é o pastor Milton, Leandro da Paróquia do Centro, e o nosso próximo culto, que já fica o convite, é no próximo domingo, às 9 horas da manhã, culto de ceia. Então, aqui nós temos a nossa equipe, né, que boa parte é nova no culto infantil. A Bárbara, que todos já conhecem, a tia Bárbara, né, que trabalha com as crianças há bastante tempo, né, muito querida pelas crianças. Agora temos a Ruth, que vai ajudar a partir desse ano também. A Ruth entrou bem animada para colaborar no culto infantil. A Andressa também, acho que já umas 2 vezes já auxiliou, né? E agora esse ano, então, ela vai realmente assumir. A gente se alegra muito. E a Bruna também, que quer ser uma auxiliar, né, na equipe. Ela vai ajudar também, aos pouquinhos vai, então, também aprender esse trabalho. Vocês podem ver, né? Temos pessoas bastante novas que passaram a confirmação há pouco. Mas é isso mesmo, né? Após a confirmação, cada um de nós devia realmente dizer, agora eu vou, né, pregar o evangelho também, vou fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, a gente se alegra muito com vocês que também aceitaram esse chamado, esse convite. E dia 12, que nem o pastor falou, próximo sábado, queremos toda a criançada aí, né? Porque ela sempre, às vezes eu fico até triste, termina o culto infantil, mesmo que estava ótimo, mas se tem pouquinha criança... tinha tão pouquinha criança, né? Então vamos trazer as crianças. Nós temos poucas crianças na comunidade, mas isso não importa. Importa que elas participem, que elas venham, desde pequenininhas. Elas estão preparadas para cuidar, né? Então eu queria deixar também para vocês a palavra bíblica, que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
no trabalho do culto infantil não vai ter nenhuma recompensa material, né? Às vezes a gente até vai ter mais dificuldades do que elogios, do que, né? Mas aqui na Bíblia diz que a maior recompensa, ela está guardada. No Senhor o trabalho não é vão. Talvez é o trabalho mais importante que a gente faça na vida, né? Então que vocês realmente, como ele diz aqui, sejam firmes, inabaláveis e abundantes nessa tarefa que vocês vão começar. Então podem se virar ao altar e nós queremos também ter um momento de bênção. A comunidade se coloca em pé. Podem estender também sua mão em direção aqui às orientadoras para que a gente possa invocar a bênção de Deus. Que o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo venha sobre vocês, vos capacite, vos torne abundantes, inabaláveis e firmes, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Que vocês possam educar as crianças na fé, que vocês possam discipulá-las para o caminho de Jesus Cristo e que vocês possam experimentar toda a alegria nessa tarefa. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então que vocês também sempre contem comigo, Bruna, muito feliz que você está ajudando, você também, Ruth e Bárbara. Firmes, né? E vamos realmente com tudo. Uma salva de palmas para elas, né? Como apoio, carinho. Assim elas contam também com o apoio da comunidade, com as orações, né? Com a ajuda financeira, às vezes a gente faz também aqui a oferta, vocês também podem doar na secretaria para isso, né? Para que não falte também materiais para o culto infantil para as nossas crianças. Então podem voltar aos lugares. Convidamos a comunidade a tomar assento. E convido, preparando-nos para a ceia, a cantar o próximo hino, hino 141, em gratidão nós chegamos a Ti.